Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. Eu sou Carlito Costa, apresentador do podcast, mas desta vez eu vou ficar de fora. Vocês vão ouvir agora um bate-papo entre a Júlia Rabelo, o Dalton Malucelli e a Letícia Souza. Os três são estudantes de administração da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. São todos alunos do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, e eles acabam de voltar de um intercâmbio na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM, em São Paulo. Pô, mas intercâmbio nacional? Sim, e você não sabe como foi legal a experiência deles por lá. E o edital para quem quiser fazer o mesmo intercâmbio está aberto até esta quinta, 14 de julho, hein? No final do episódio a gente explica melhor. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Oi pessoal, eu sou a Júlia Rabelo, estudante de administração e produtora do podcast Intercâmbio. Hoje eu tô aqui para trazer para os ouvintes do podcast um episódio um pouco diferente. Vou apresentar os nossos colegas que vão estar na conversa comigo. Dalton, a gente pode começar com você? Oi, gente, meu nome é Dalton, eu tenho 21 anos, estudo administração empresarial, atualmente na sexta fase, e sou o atual presidente do CAEMP para o ano de 2022, que é o Centro Acadêmico da Administração Empresarial. Também temos com a gente a Letícia. Oi, gente, eu sou a Letícia, tenho 23 anos, sou aluna de administração empresarial também e sou vice-presidente do CAEMP junto com o Dalton. Bom, antes de começar a conversa, a gente tem que agradecer bastante ao UDESC e à SPM por ter tido esse convênio e também pela acolhida que eles deram pra gente durante todo o intercâmbio. Nós três, a gente morou juntos e num apartamento bem pertinho da SPM. Então foi uma baita experiência até de amizade, se conhecer e viver junto. O que aconteceu, né? Desde o início que saiu a lista dos alunos que tinham sido aprovados, criaram um grupo no WhatsApp, daí eu recomendo muito que isso seja feito, porque facilita bastante a comunicação com todo mundo que vai estar indo para lá, até para o pessoal se conhecer também. Como eu já conhecia a Letícia, a gente estava fazendo junto, a gente já sabia que a gente iria morar junto, mas a gente começou a procurar, eu comecei a procurar em Airbnb, quinto andar, comecei a olhar até site de imobiliárias de São Paulo, só que tudo muito caro. E daí a gente acabou encontrando um apartamento que era para 3 pessoas, pertíssimo da SPM. Fomos falar com a Júlia, que era uma das meninas que estava no grupo, e aí a gente contou ali tudo sobre o apartamento e acabou dando muito certo, ela topou na hora. A gente alugou pela House, que é uma espécie de Airbnb, só que de longa duração. E foi bem tranquilo, na verdade, todo esse processo de aluguel. A gente conseguiu fotos ali do prédio, enfim, um prédio muito bom, com vários espaços em comum, coworking, um prédio moderno e novo. Foi bem fácil, assim, digamos, mas exigiu bastante procura. Depois disso, a gente teve a recepção com a própria faculdade, né? E acabou indo só eu e a Letícia, pelo Dalton ter contraído o Covid. Letícia, quer falar um pouquinho sobre como se sentiu nessa acolhida e como foi? Eles avisaram pra gente via e-mail que aconteceria como se fosse uma integração, assim, para os intercambistas conhecerem a faculdade. Apesar de a gente ser do Brasil, né, os famosos intercambistas do Sul, a gente foi junto. Então, éramos nós, os franceses, e era isso. Então, eles fizeram uma apresentação em inglês. Os alunos do International Club, que é uma entidade da SPM só para intercambistas, então eles dão toda a assistência, tiram dúvidas, pode ser dúvida de qualquer coisa, eles estão lá para ajudar todo mundo. Então eles fizeram uma apresentação e cada pessoa tinha um buddy. O buddy é aquela, como se fosse o padrinho assim mesmo, do intercambista, e é quem vai estar mais próximo de ti para te ajudar e te orientar. Então a gente teve essa apresentação, a gente recebeu como se fosse um press kit, então tinha uma mochilinha
da SPM, a nossa carteirinha, uma caneta, uma máscara também, porque na época ainda era obrigatório o uso de máscaras, álcool gel, e foi tudo muito legal, assim, eles tiraram muitas dúvidas. E depois eles fizeram uma mesa com apenas comidas do Brasil. Então tinha pão de queijo, tinha brigadeiro, e foi muito interessante, assim, muitos gringos provando brigadeiro pela primeira vez. Coisas assim diferentes, e ali a gente já começou a ter uma certa integração com todo mundo. E eles mostraram toda a faculdade pra gente e foi muito impressionante, assim, a estrutura que a SPM tem, estúdio de gravação, uma sala assim de cinema, um andar inteiro só para trabalho, sabe, com computadores ou áreas assim com pequenas salas para as pessoas se reunirem. E é tudo Então, muito bem equipado, né? é tudo muito bem equipado, computadores muito bons, então, e assim, tudo é muito bem cuidado, as mesas, as cadeiras, tudo tem assim um capricho e é assim, eu não tenho nem palavras para descrever, acho que quem for ver pessoalmente vai ter a mesma sensação que eu tive. E um outro ponto até que acho que é bem interessante a gente falar, a Letícia comentou sobre ali o International Club, né, que é essa entidade, e foi o primeiro semestre, na verdade, que eles estavam atuando, né, nos anos anteriores, nos outros semestres, os outros alunos da ESAG que fizeram esse intercâmbio para a SPM não tiveram esse apoio do International Club, e eu confesso que eu não sei como que foi a experiência do pessoal, porque os nossos 5 meses foram muito ligados ao International e as pessoas do International Club, né? Porque a gente teve a oportunidade de escolher qualquer matéria de qualquer curso da SPM para a gente estar fazendo, né? E aí a gente foi escolhendo, enfim, de acordo com o que era melhor para nossa grade também na ESAG, na UDESC. E aí isso acaba fazendo com que a gente não fique com turmas fixas, né? E dificulta um pouco o contato mesmo com as pessoas, porque é mais fácil a gente criar um laço com alguém que a gente vê todo dia do que com alguém que a gente só vê terças-feiras ou quintas-feiras. Então, ter o International Club ele foi muito legal, porque a gente via essas pessoas mais constantemente, né? E consequentemente se aproximava desse pessoal que ajudou muito a gente durante todos os 5 meses ali do intercâmbio. Com certeza foi um grupo de apoio que a gente teve bem grande, inclusive para ir para festas juntos, fazer passeios, conhecer novas pessoas. A gente conheceu muitas pessoas internacionais que também estavam de intercâmbio, só que daí eram de fora do país, então foi muito interessante, né, essa experiência pra gente. E uma dica também que eu dou em relação ali à parte de escolher as matérias, no caso nós três pegamos as mesmas matérias, porque pra gente ficava muito mais fácil, já que a gente já morava junto, fazer os trabalhos se fosse tudo igual, mas caso tenham dúvidas sobre quais seriam os conteúdos das matérias, é bem tranquilo o acesso ali na própria SPM para estar perguntando sobre isso, eles estão abertos basicamente o dia inteiro e a noite inteira também. Sim, e ainda até eles deixaram pra gente a possibilidade de ter uma semana livre de ir para as aulas que a gente tivesse a intenção e ver se a gente ia gostar ou não, né? Então achei isso bem interessante também. E a gente pegou, né, legal comentar, que todas as matérias que a gente escolheu foram matérias de administração, mas matérias de marketing, porque é realmente o foco da SPM, né? Então, se eu fosse recomendar quais matérias os próximos, né, deveriam escolher, seriam matérias realmente de marketing, porque é sensacional, assim, toda a metodologia dos professores, super prática as aulas, sempre tinha alguma atividade prática para estar fazendo, tinham matérias, inclusive essa que era em inglês, a matéria inteira era a gente realizar um plano de marketing para a Oral B da P&G, então a P&G foi lá na SPM conversar com a gente para a gente estar realizando esse trabalho. Então foi muito legal ter esse contato, não só com o conteúdo dos professores, mas com essa parte prática que eles traziam em todas as aulas para a gente também. Se eu fosse dizer qual que seria a minha favorita, eu acho que marketing de serviços, por conta de a gente cada semana estar fazendo uma atividade diferente relacionada a um serviço diferente. Numa semana era sobre cartão de crédito, na outra semana sobre restaurante, depois cinema, depois companhias aéreas, então eu acho que foi a matéria que mais me chamou a atenção. Nessa eu tenho que concordar, também foi minha favorita, além das aulas serem muito dinâmicas.
Letícia, qual foi a tua matéria favorita? Então, eu acho que eu sou meio dividida entre duas. A minha matéria favorita em relação a conteúdo foi marketing digital, porque tinha muita afinidade com o que eu já trabalhava na época. Mas a minha dinâmica de aula favorita também era marketing de serviços e B2B, porque toda aula a gente aprendia alguma coisa, botava em prática, lia um case e tudo era extremamente dinâmico, rápido e não era assim uma aula chata que tu pensava, nossa, eu tô aqui. Aquilo simplesmente passava. Foi assim a melhor dinâmica que eu já vi, assim. Mas foi muito, muito legal a parte ali também daquela disciplina em inglês de planejamento de marketing, do plano de marketing da Oral-B, porque uma coisa que a gente não comentou é que era uma competição dentro das salas. Os grupos eram formados e esses grupos competiam entre si e o melhor grupo ia para a P&G apresentar o seu plano de marketing e a gente ficou muito feliz porque a gente foi o grupo escolhido, então a gente foi para a P&G também um dia junto com a SPM, conhecer a empresa. Aí a gente apresentou o nosso trabalho para o diretor de marketing da Oral-B, as outras equipes também apresentaram, ganhamos um certificado também, que foi muito legal. Eu acho que esse foi um dos pontos mais altos, assim, da nossa experiência dentro da faculdade, né? Não sei o que vocês acham. Também foi uma experiência muito diferente. Eu achei muito legal esse dia também, Dal. Esse dia, pra mim, também acho que foi o ponto alto das nossas experiências. A gente pôde ver como é o funcionamento de perto de uma empresa tão grande quanto a P&G. Então, foi muito especial e a maneira como eles receberam a gente foi incrível. Acho que agora a gente pode falar um pouquinho também sobre as nossas vidas na cidade de São Paulo. Nossa, foi uma experiência totalmente diferente do que era a minha vida em Florianópolis. Uma coisa muito legal de São Paulo é que tem muita coisa para fazer e as coisas acontecem em São Paulo. Então, por exemplo, se a gente quisesse ir num show que iria acontecer em 2 semanas, a gente conseguia comprar os ingressos e ir no show sem ter toda aquela preocupação de que a gente tinha em Florianópolis, de passagem, de lugar para ficar. Então foi basicamente isso que a gente fez com o Lollapalooza. A gente foi no Lollapalooza de última hora, a gente comprou o ingresso uma semana antes e se a gente não tivesse em São Paulo, a gente não teria conseguido ir no Lollapalooza, né? Quanto ao custo de vida, eu achei uma cidade bem cara de se morar. Questão de mercado, compras, assim, não dá tanta diferença, mas mesmo assim a gente sente um pouquinho. O que vocês acharam? É realmente caro. Os restaurantes, eles são mais caros, os pratos são mais caros. O supermercado tinham coisas que faziam diferença e outras nem tanto. Tinham coisas que às vezes eram muito absurdas, sabe? Mas no geral tudo é mais caro e tudo é mais longe também, então tudo exige ou metrô, ou ônibus, ou Uber, e a gente pegava muito Uber pela praticidade e porque a gente estava sempre em 3, né? Então a gente sempre dividia e tal, então tudo acabava dando certo, assim, mas realmente o custo de vida é muito alto e é bom fazer um planejamento, sabe? Dalton, eu sei que tu conseguiu um estágio estando lá, eu também consegui um estágio estando lá. Letícia agora, mais nova estagiária também, só que aqui de Floripa. O que vocês acharam das oportunidades de empregos e salários? Eu achei, assim, que tinham muitas opções muito boas, até no boca a boca mesmo, falando com pessoas da tua sala, às vezes eles falavam, eu trabalho em empresa tal, eu te digo quando abre o processo, eu posso te indicar, ou assim, a gente olha pelos sites mesmo, a gente vê muitas oportunidades em São Paulo, assim, é uma coisa meio que enche os olhos, assim. Às vezes, alguns problemas que a gente enfrentou era o fato de ser presencial, né? Porque a gente tinha um tempo para ficar lá. A gente não ia pegar um estágio para ficar 2 meses e ir embora, né? Só que, assim, os salários são melhores, tem mais benefícios, e fora que tu vive ali num mundo executivo, né? Então, as oportunidades eram muito boas, assim, na minha opinião. Era uma oportunidade, digamos, em até um outro patamar, quando a gente fala de tamanho das empresas, né? Digamos assim, pelo menos o que eu via muito em Floripa, oportunidades boas, obviamente, com certeza, mas as empresas de São Paulo, elas já não pensam nem só no Brasil, elas já pensam internacionalmente. Então, são multinacionais, são empresas muito grandes, são empresas que eu, quando estava em Floripa, não pensava que fossem alcançáveis, né? Mas estando lá,
foi muito tranquilo, foi muito alcançável estar se candidatando para vagas de estágio nessas empresas. O ponto era realmente essa questão que a Letícia comentou de muitas delas serem presencial. Ainda bem que eu consegui a minha empresa do Rio de Janeiro, e ela é home office, então para mim acabei não tendo esse problema. Mais benefícios, acaba sendo um salário também um pouco maior por conta do custo de vida ser mais caro, né, em São Paulo. Era muito comum a gente ver colegas de classe nossos trabalhando no Facebook, na Heineken, porque aqui em Floripa é muito difícil isso, e lá era muito normal. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio também em São Paulo. A minha foi um modelo híbrido, então a maioria dos dias eu fazia home office, mas eu cheguei aí para a empresa, bem pertinho da Faria Lima. O mundo executivo estava todo lá praticamente, então foi muito legal de ver ainda a gente vindo de uma cidade pequena, assim, relativamente, e vendo as coisas acontecerem no mundo dos negócios. Acho que é muito legal, muito diferente. E realmente muito mais oportunidades. E parece que para todos os tipos de emprego, assim, lá eles têm muito mais a área de comunicação, a área de negócios, ela tem mais influência, então é tudo muito, uma magnitude muito maior, assim, né? Eu acho que eu daria um conselho para todas as pessoas que forem fazer esse intercâmbio, que esteja sempre com a mente aberta para conhecer pessoas novas e coisas novas, que um mundo muito grande vai se abrir na tua frente. É incrível. Eu faria quantas vezes fossem necessárias e viveria tudo igual, assim, sem tirar e nem colocar. Então, recomendo muito qualquer pessoa fazer esse tipo de intercâmbio, sabe? Dalton, algum conselho também que tu daria para alguém que tem interesse em fazer esse intercâmbio nacional? Eu acho que o maior conselho é se joga, vai atrás ali das informações, se inscreve e se for selecionado, não pensa duas vezes antes de aceitar e antes de ir para lá, porque com certeza foi a melhor experiência da minha vida. Se desse, né, de eu estar continuando ali mais 6 meses, eu teria continuado mais 6 meses, que existe essa possibilidade. Não para muito para pensar, só vai, só vive realmente, porque São Paulo tem muita coisa para viver, muita coisa para conhecer e muita coisa para acontecer. Então, realmente, eu acho que esse é o meu maior conselho. Vai, só vai. Para mim, acho que eu também teria esse mesmo conselho que os dois tiveram, de se joga, vai e vive, assim, aproveita todos os momentos. O que tiver que sair para fazer alguma coisa, vai, sai, caminha nas ruas, conhece, olha para a diferença cultural, porque lá também são pessoas muito diferentes, mistura de vários povos do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, sabe, tem que viver mesmo, tem que não perder esse brilho no olhar, assim, estando lá. Eu acho que foi uma experiência única que eu, com certeza, também foi uma das melhores da minha vida e que eu vou levar pra sempre, assim. Agora eu tô curiosa pra saber de vocês qual foi a melhor experiência ou a melhor memória que vocês têm de lá. Para mim, acho que sem dúvidas, a amizade que nós três construímos, claro que nem tudo são flores, a gente também passou por momentos ruins, a gente também discutiu dentro de casa, mas o que a gente construiu, o brilho no olhar que a gente tem um pelo outro, essa coisa de a gente ter vivido isso, sabe? Foi uma das coisas mais incríveis, assim, para mim. O que mais me marcou, com certeza, foram todas as pessoas que eu conheci lá, e daí eu incluo a Júlia nessas pessoas. Com certeza, todas essas pessoas, essas relações que foram criadas e que tenho certeza que vão continuar, tipo, fora de São Paulo, no caso, né? Vão continuar por muito mais tempo. E em relação à SPM, eu acho que o que eu mais vou lembrar é da magnitude da infraestrutura da faculdade. A gente não comentou antes, mas chegava a ter até um mini mercado fictício dentro da faculdade só para ter aulas de varejo. A Letícia comentou que tinha ali um andar só para trabalho, mas não era um andar só, eram uns 3 andares, uns 3, 4 andares, com vários computadores para os alunos estarem ali utilizando. Então, toda essa infraestrutura que a SPM fornecia para os alunos, fornece para os alunos, eu acho que é o que eu mais vou lembrar realmente. Acho que, bom, respondendo a minha própria pergunta, também ter conhecido vocês foi uma das melhores experiências, assim, uma amizade que a gente realmente construiu, como a Letícia falou, e que a gente quer se ver bem. Quando um tinha uma conquista, todo mundo comemorava junto. Quando um tava triste, todo mundo ia consolar. E foi, tipo, uma experiência de ter uma família fora da nossa própria família, né? Isso foi muito legal, muito diferente.
A gente morando junto, a gente saía pra almoçar como uma família. Achei isso muito, muito bom pra gente, muito confortável ter esse espaço seguro lá numa cidade tão desconhecida, né, tão grande. Quanto à SPM, as aulas, com certeza as aulas, assim, eu não tinha tido a oportunidade de ter tido aula presencial na UDESC. Eu fui uma caloura da pandemia, né, então pra mim foi ainda mais maravilhoso ter tido as primeiras aulas presenciais numa faculdade tão boa quanto a SPM, assim, com aulas tão divertidas e práticas. Então, as aulas como um todo, os professores muito atenciosos com a gente, todo mundo muito curioso de onde a gente vinha e de como funcionava aqui na UDESC. Então, com certeza é isso. Eu recomendo a qualquer um para fazer esse intercâmbio, que a gente até ficava rindo, né, por ser um intercâmbio nacional, que talvez a gente nem considerasse tanto intercâmbio, mas no fim foi sim, porque foi uma experiência de vida totalmente nova, e recomendaria para qualquer um de olhos fechados, assim. Bom, gente, o papo aqui foi muito legal, mas a gente tá estourando nosso tempo, e a gente vai ter que ficar por aqui mesmo, então foi muito bom conversar com vocês, meus amigos e colegas de intercâmbio da SPM, Dalton e Letícia. Tchau, tchau, gente, muito obrigado por terem escutado, e qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, algum interesse em saber um pouquinho mais sobre essa experiência toda, eu tenho certeza que vocês podem me chamar, podem chamar a Júlia e a Letícia também para estarem perguntando qualquer coisinha. É isso aí, gente. Muito obrigada pela audiência e espero que quem entre nesse intercâmbio goste muito e não hesite em me chamar para tirar dúvidas. Então é isso, muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente até agora e também, mais uma vez, a SPM, que nos acolheu tão bem em São Paulo e para esse semestre de intercâmbio que a gente teve. Eu sou Júlia Rabelo e eu conversei com os meus colegas Dalton Malucelli e Letícia Souza. É isso, tchau, tchau e até o próximo episódio. Olha só, se você também é estudante da UDESC ESAG de qualquer curso e se interessou pela experiência dos três, a chance é agora. Estão abertas até esta quinta, 14 de julho, as inscrições para intercâmbio nacional em algumas das melhores escolas de administração e economia do país. Além da própria ESPM, tem vagas também para a Fundação Getúlio Vargas, FGV, e também para a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, a FECAP. São todas em São Paulo. O edital e o formulário de inscrições estão no site udesc.br/esag/intercâmbio. Não deixe de se inscrever. E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio. Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @intercâmbiopodcast, tudo junto. E dá um oi para a gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @intercâmbiopodcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.